Pessoal, tudo bem com vocês? Professor Felipe aqui. Vamos para mais uma aula de física, né? Terceiro ano, ensino médio. E hoje nós vamos estar falando sobre lei de Coulomb, certo? Nós estamos trabalhando força elétrica, nós estamos trabalhando eletrostática. Então hoje nós vamos falar dessa lei que é muito importante no estudo da física, certo? Então olha só, quando eu falo da lei sobre a lei de Coulomb, me diz o quê? Que F é igual a K vezes Q1 vezes Q2, tudo isso dividido por quem? Por D ao quadrado. Aonde, olha só aqui, F é o quê? F é minha força, né? F é uma grandeza vetorial. D é a distância entre essas duas cargas, certo? E Q1 e Q2 são as minhas cargas. E esse K aqui é o quê? É a minha constante eletrostática. E o valor que a gente sempre utiliza quando essa constante se encontra no vácuo, certo? É de 9 vezes 10 a nona newtons metro quadrado por coulomb ao quadrado, certo? Então, beleza, então. Então, vamos voltar aqui, certo? Então, olha só. Vale lembrar também que essa fórmula aqui é o quê? É o módulo da força, certo? Então, sempre essas cargas aqui, elas vão estar em módulo, certo? Beleza, então. Então, sabendo disso, vamos falar sobre os tipos de interação que nós temos entre cargas. Nós já vimos isso em sala já, certo? Então, vamos relembrar aqui. Nós temos dois tipos de interação. Nós temos de atração e repulsão. Quando que ocorre a atração? Quando duas cargas de sinais diferentes, certo? Quando eu tenho uma interação entre duas cargas, certo? E essas cargas têm sinais opostos, vai acontecer o que? Uma atração. É igual eu sempre falo, os opostos se atraem. Agora, quando eu tenho interação entre duas cargas de mesmo sinal, seja ambas negativas ou ambas positivas, o que vai acontecer? Vai acontecer uma repulsão, certo? Beleza, então. Tá errado, isso aqui é repulsão, que é ao contrário, tá, pessoal? Então vai acontecer a repulsão. Beleza. Então, seguindo aqui, vamos fazer um exemplo aqui bem simples aqui, olha só, tem um exemplo bem bacaninha para a gente estar fazendo aqui, olha só o exemplo. Eu tenho duas cargas, né, certo? Tenho o Q1, tenho o Q2, certo? A distância entre essas cargas é igual a 2 metros, certo? Essa é a distância entre essas duas cargas aqui. Aí ela me diz o seguinte, olha só, que Q1 é menor que zero. Então quer dizer o quê? Que essa minha carga aqui, ela é negativa. Se ela é menor que zero, então ela será negativa. E aqui eu tenho o Q2 maior que zero. Se ele é maior que zero, então eu sei que ela é positiva. E aqui eu tenho o módulo dessas duas cargas aqui. Eu tenho que Q1 é igual a 2 coulomb e Q2 igual a 4 coulomb. Na verdade, aqui é menos 2 coulomb, né? Porque Q1 é negativo. Então, o que é que acontece, pessoal? Então, olha só. Então, vamos falar sobre a interação entre essas cargas. Elas têm sinais iguais? Não, são cargas de sinais opostos. Então, está acontecendo o que entre elas? A atração, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular agora um módulo da força entre essas duas cargas. Lembrando que será o módulo dessa força serão os mesmos, certo? Partindo daquele princípio da terceira lei de Newton, né? De toda ação tem uma reação. Beleza, então como é que a gente calcula um módulo dessa força aqui? Vou virar aqui um pouquinho aqui, tá? Para ficar mais fácil para a gente visualizar. Então vamos lá, olha só. Olha só aqui. Como é que a gente calcula? Olha só, nós sabemos que força, o módulo da força é igual a quê? A constante, né? Vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. Então vamos substituir aqui? Então olha só. Qual é a minha constante eletrostática, né? É no vácuo. Ela é igual a 9 vezes 10 a nona, que vai multiplicar. Qual é o meu Q1? O meu Q1 vale 2 coulomb, certo? E o meu Q2 é igual a quanto? Vale 4 coulomb, certo? Tudo isso dividido por a minha distância entre as duas cargas é de 2, né, elevado ao quadrado, certo? Então, olha só, eu olhando aqui, eu sei que 2 ao quadrado é igual a 4, então eu posso cortar, vou cancelar esse 4 com esse aqui. Vai me restar quem aqui? Olha só, vai me restar 9 vezes 10 a nona vezes 2. Então, 2 multiplicando isso daqui vai ser igual a 9 vezes 2, 18 vezes 10 a nona, né? Então, colocando isso aqui em notação científica, para ficar melhor para a gente, né? Então, olha só, força igual a 1,8 vezes andei uma casa para a
esquerda. Então está acontecendo o quê? Vou aumentar uma casa aqui, certo? Então vai ser 10 a décima Newton. Então essa aqui, olha só, essa é a minha, opa, não está arriscando, olha só. Essa será a minha força, certo? De interação aqui entre essas duas cargas aqui, certo? Então, o que está acontecendo? Elas estão distantes uma da outra, em 2 metros, cada uma fazendo uma força. Como são diferentes os sinais, elas estão o quê? É a força de repulsão, certo? Cada uma para um lado, certo? E estão exercendo uma força de 1,8 vezes 10 a décima Newton. Beleza, pessoal, isso aqui é o princípio, né, da lei de Coulomb, tá? Vou deixar uma atividade para vocês aí, para vocês estarem fazendo. E até a próxima aula. Tchau, tchau, galera. Até mais.